A paz do Senhor, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo bem mesmo, gente? Vocês estão de máscara, mas a boca está aí ainda, né? Estou feliz demais de estar aqui com vocês, principalmente nesse tempo desafiador que a gente está vivendo, né? Mas eu quero lembrar vocês que Deus não saiu do trono, que Ele é o Criador de todas as coisas, logo Ele não está sujeito a nenhuma outra criatura, e que tudo que Ele permite, Ele tem um propósito. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Deus não perdeu o controle, não, gente. Ele está no controle. E eu quero compartilhar com vocês, eu gostei muito desse tema, superação. Superação. A gente pode fazer uma série de brincadeiras com essa palavra, mas vamos no dicionário. Superação é o ato de superar. E superar é ir além, exceder, ultrapassar, vencer, transpor. Isso é superar. O versículo que deu base a essa conferência é Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo 13. E nós vamos ter uma leitura um pouquinho extensa, que é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, é nela que a gente vai colocar o nosso foco nessa noite. As Escrituras são inerrantes. Elas são autoridade sobre o povo de Deus. Nós acreditamos na Bíblia por completo. Se alguém te ensinar que a Bíblia, o Antigo Testamento é para o povo de Israel e que o Novo Testamento é para os cristãos, não entendeu absolutamente nada. A Bíblia é linear, o Antigo Testamento, ele aponta e profetiza sobre o Novo Testamento cumpre o Antigo Testamento, e todas as vezes no Novo Testamento que você vê Jesus citando as Escrituras, você vê o apóstolo Paulo citando as Escrituras, eles estão citando o Antigo Testamento. Quando eles falam, olha, não acrescenta nem uma letra, não tira nem... Eles estão citando o Antigo Testamento, a Torá, os profetas, ok? Então, a Bíblia é um livro magnífico, e quando você começa a estudar a Bíblia, você se deslumbra. Um livro escrito em 1500 anos, um período cerca de 1500 anos, 40 autores diferentes, 66 livros, e eles, quando você vai vendo as correlações da Bíblia, é um negócio de arrepiar, é um livro sobrenatural. Então, se alguém quiser falar, não, essa parte aqui da Bíblia não serve, não entendeu, ok? Tudo aqui tem um sentido, um significado. Nós vamos falar um pouco disso aqui agora, mas uma coisa profetiza, antecipa a outra, elas estão correlacionadas, ok? Beleza. Então, vamos lá. Números, capítulo 13. E se você está do lado de uma pessoa que não tem uma Bíblia, ofereça, sim, para vocês lerem juntos, porque é uma leitura extensa. E nós vamos começar, para tentar abreviar um pouco, no verso 17. Números 13, 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol,
cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra, não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os ferirei com praga e os destruirei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizeste este povo sair dentre eles, e falarão disso aos habitantes dessa terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está com este povo, e que te veem face a face, Senhor, e que a tua nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares este povo, as nações que ouvirem falar do que fizeste dirão: o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento, por isso os matou no deserto. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste, o Senhor é muito paciente, grande em fidelidade, perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até a 3ª e 4ª gerações, segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado, desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como meu servo Calebe tem outro espírito, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta, e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho.
Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Eu tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Digo-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra, que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Vamos parar aí. Uau! Esse texto é de arrepiar. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo isso aqui eu tremo. E eu encorajo vocês depois a continuarem a lerem o texto. E o Senhor executa juízo. E tudo aquilo que eles não crendo, disseram que aconteceria a eles, eles mesmos profetizaram a sua sentença. Deus falou assim: olha, o que vocês falaram vai acontecer com vocês. E só Josué e Calebe. Eu achei interessante quando ele fala que Calebe tinha outro espírito. Nós temos vivido dias desafiadores. Mas como eu disse na abertura dessa reunião, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o poder, não diminuiu de tamanho. Deus não passou a ser criatura. Deus é Deus sobre todo o universo. E quando Deus permite alguma coisa, Ele tem um propósito. Ele não permite absolutamente nada sem um propósito. O mundo jaz no maligno. A gente está esbarrando aí com todo tipo de impiedade, de injustiça, de corrupção, mas nada que nos surpreenda, ou deveria nos surpreender, porque a palavra de Deus nos adverte o que aconteceria nos últimos dias. E nós nos fragilizamos. E muitas pessoas estão sofrendo nessa pandemia, não porque está faltando o emprego, está faltando a comida, mas muita gente está sofrendo pelo medo, pelo pavor, pelo luto. Muita gente está sofrendo. E eu não quero aqui de forma nenhuma diminuir o sofrimento de ninguém, porque cada pessoa sabe o que está atravessando. Mas e quanto ao nosso relacionamento com Deus? Deus só está com a gente no alto da montanha? Gente, treinamento dói. Se você começar a malhar, você vivia no sedentarismo e começa a malhar, você fica toda quebrada, toda dolorida. Você quer matar o professor. Mas à medida que você vai se exercitando, as dores vão desaparecendo e o músculo vai crescendo. A sua força vai sendo expandida. Não é diferente na vida espiritual. Não pense você que nós seremos forjados, deitado eternamente em berço esplêndido. Por que a igreja que mais cresce é a igreja ocidental? Porque lá eles são perseguidos. Quando você senta para conversar com o povo na igreja oriental, você senta com eles, o pessoal da Índia, o pessoal da China, o pessoal da Coreia, você senta para conversar com a igreja no Oriente, e você vê assim, um outro nível de pensamento. Eu conheci um casal egípcio, nós tiramos eles do Egito porque a polícia secreta egípcia estava perseguindo eles. Por quê? Qual que é o crime? Eles distribuíram 40 Bíblias. Crime passível de morte. Aí você tem 10 Bíblias na sua casa, não lê nenhuma. Isso é uma indignação, gente. Isso, sabe como? Isso é desprezar. Gente, tem gente... Sabe como é que esse casal faz para o povo converter? Eles não saem pregando, não. Eles reúnem o povo no lugar e começam a ler a Bíblia. Pega de Gênesis e vai até Apocalipse. E no meio, entre Gênesis e Apocalipse, o Espírito Santo faz a obra no coração do povo. Olha o poder da palavra de Deus.
A gente na igreja ocidental, aqui, é que a gente gosta de um banco acolchoado, um painel de LED, uma musiquinha, e fala assim, essa música é boa, essa não é boa, não. Você conhece a história da borboleta? Se você corta o casulo da borboleta, ela nunca voa? Pois é. Esse evangelho de facilidade que a gente está recebendo não está tornando a gente forte, não. Não está tornando a gente crente, não. A gente gosta de palavra de afirmação, né? Olha, eu respeito muito os coaches. Eles têm a minha admiração e eles são utilíssimos. A profissão deles é necessária para uma série de pessoas que estão perdidas profissionalmente, na gestão da própria vida, organizar finanças. Eles são maravilhosos. Mas o coaching, o psicólogo, que eu também apoio, tem gente que precisa de ir para o psicólogo, para o psiquiatra. Se você tem problema no coração, você procura o cardiologista. Se você tem um problema emocional, você procura o psicólogo. E se precisar, o psiquiatra. Não é pecado, não, gente. Deus capacitou os médicos porque sabiam que nível de encrenca que a humanidade estava se metendo na queda. Então, Deus capacitou, deu inteligência ao homem. Não nega o progresso, não nega o psiquiatra. Psiquiatra é médico de doido, então é nosso mesmo, é nós. Porque um bom crente é sempre meio destemperado. Não tem problema nenhum. Faz um cavalo de ar. Fulano é no psiquiatra. Graças a Deus, é melhor ir no psiquiatra que cortar os pulsos. Fecha aspas. Então, eu tenho todo respeito aos profissionais e sei que Deus levantou esses caras com um propósito. Agora, o evangelho de Jesus é que é o poder para a libertação do homem. Não tem substituição. O coach pode dizer, acredite em você. A palavra de Deus fala assim, maldito homem que confia no homem. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, ao invés de autoajuda, primeiro a gente tem que buscar a ajuda do alto. Ok? Aí sejam bem-vindos, o coach, o psicólogo, muito bem-vindo. Mas primeiro você tem que entender o fundamento. O que te mantém de pé não é alguma pessoa te apoiando, te falando, você é linda, você é maravilhosa, você vai vencer, você consegue, seja a melhor versão de você mesma. Você vai vencer quando você se humilhar diante do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. O evangelho é o poder de Deus para libertar o homem. O evangelho de Jesus Cristo diz para a gente o quê? Que nós não conseguimos nos salvar a nós mesmos. Nossas obras não nos salvam. Nossas boas intenções não nos salvam. Nossos acertos não nos salvam. Nós temos confiado muito na nossa justiça. Por causa do evangelho barato que está sendo pregado aí fora, do evangelho da hipergraça. As pessoas vão para o outro extremo. A hipergraça é um extremo absurdo. E o legalismo é um extremo absurdo. Porque no legalismo você pensa que você é melhor do que os outros por causa da sua fé. E você não é. No legalismo você acha que você tem que ficar olhando o pecado da vida alheia. Fulano, hein? Está de biquíni no Instagram. Sangue de Jesus tem poder. Cuida da sua vida, irmã. Quer combater o pecado? Combata o seu. Não fomos instituídos como juízes na terra. Sabe por quê? Porque cada um de nós aqui sabe onde aperta o sapato. Cada um aqui tem o lugar de vulnerabilidade, o lugar de dependência. Nós precisamos de Deus para cobrir a nossa vergonha. Aquilo que a gente não consegue mudar pelo nosso esforço. Mas quando nós nos relacionamos com Deus, aí caminhamos com Ele. Quando caminhamos com Ele, é impossível nós entendermos a graça e vivermos voluntariamente no pecado. É impossível. Ah, Helena, pois é, mas você falou assim que a gente não perde a salvação? Pois é, mas fulano está no pecado. Então nunca teve salvação na vida dele. Ele foi amigo da igreja, achou a igreja legal, um clube social bacana, frequentou um pouco, mas quem é nascido de novo não volta a comer com os porcos. O problema é que nós hoje estamos vivendo esse evangelho meia boca, o que produz experiências superficiais. As pessoas não vão no novo nascimento. As pessoas têm uma experiência de êxtase, de tocar, de perceber a presença de Deus, mas não entra no arrependimento. Esse povo era assim. Gente, viu o mar abrir. Você já pensou o que é isso? O mar abriu.
Eles passaram por dentro do mar. A coluna de fogo estava lá. Entenda, o que Deus fez? Vamos fazer um resumo. Por que é importante ler o Antigo Testamento, né, gente? Vamos lá. Deus cria o homem cai. Deus reinicia. Ok? Deus reiniciou, mas a impiedade estava dominando do mesmo jeito. Se juntaram, construíram uma torre, querendo se chegar a Deus. Sempre o homem querendo ser como Deus. Deus confunde as línguas. E Deus escolhe um homem e funda nele o povo do qual viria o Messias. Quando Deus escolhe Abraão, ele já está pensando em Jesus Cristo. Abraão aponta para a chegada do Messias. Por isso que eu falei, por isso que Deus promete para ele, eu farei de você uma grande nação. E aqueles que descenderem de você vão ser como a areia da praia. E é exatamente isso. De onde que descendem os judeus? De Abraão. De onde descende o Islã? De Abraão. Porque o outro filho era Ismael. De onde descendem os cristãos? De Abraão. Porque fomos enxertados na videira, pela misericórdia de Jesus. Ele funda o seu povo. Quando Abraão sobe o monte com Isaac para sacrificar Isaac, quem levou o lenho no ombro foi Isaac. Aquilo era uma tipificação de Jesus, daquilo que seria concluído. Naquele dia Deus proveu o cordeiro. Lá na frente, Jesus foi o cordeiro. Então a gente vai vendo essa correlação daquilo que antecipa. Toda vez que você ouvir falar um tipo de Cristo, uma tipificação de Cristo é o que profetiza, o que está acontecendo, que vai refletindo o que vai acontecer lá na frente. Uma sombra do que vai ser o real, ok? Então Deus tira, aí o povo vai, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem os 12 filhos, de onde vêm as 12 tribos. Eles descem o Egito, porque teve fome na terra. E lá no Egito eles se tornam poderosos. José morre, outro faraó toma conta do Egito. E então, como eles se tornaram muito poderosos, o faraó tem medo deles e escraviza o povo hebreu para que eles não viessem dominar o Egito. 400 anos, e Deus então liberta o povo do Egito. Como que Deus liberta o povo do Egito? Executando os 10 ídolos do Egito. 10 deuses do Egito são executados em cada praga. Cada praga que Deus mandou é para executar uma divindade do Egito, mostrando quem era Deus. E isso não era só para os egípcios, isso era para o povo hebreu, que estava acostumado com os deuses egípcios, entenderem quem era o Deus deles. Deus tira o povo do Egito, leva o povo para onde? Para a terra prometida? Não, primeiro para o Sinai. Porque no Sinai, ele se manifesta para o povo e ensina aos povos os seus estatutos. Por isso que ele começa o primeiro mandamento falando, eu sou o seu Deus, eu que te tirei da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Porque naquelas alturas, o povo hebreu estava contaminado com a idolatria. E Deus tinha que tirar o Egito de dentro deles. E Deus manifesta os seus prodígios. Desde o Egito, Deus manifesta os seus prodígios. Esses caras viram a glória de Deus. Esses caras viram os deuses do Egito sendo executados. Esses caras viram o mar abrindo, a coluna de fogo de noite, a nuvem de dia. Viram Miriam dançando quando atravessaram o mar. Viram a água saindo, tantos milagres. E aí, quando Deus fala, agora vai para a terra, porque eu vou dar a vocês. Pô, gente, a essas alturas você não vai confiar em Deus? Só 2. 10. Só 2. Só 2. A favor. Calebe, da tribo de Judá, de onde viria o Messias. E Josué. O nome Josué significa Deus salva. Josué é uma tipificação de Cristo. É Jesus que entra conosco na terra que Deus prometeu. Que entra numa outra vida, que faz a gente nascer de novo, que faz as promessas, faz a gente ter acesso às promessas como filhos de Deus. Mas a gente permanece como o povo do Egito. Por que a gente não supera? Porque não confiamos.
a gente viu Deus se manifestando poderosamente. Eu tenho certeza que se eu sentar com cada uma de vocês aqui, você vai ter a memória de pelo menos um milagre que Deus fez na sua vida. A manifestação, a provisão, o cuidado, a salvação, um livramento. Cada uma tem pelo menos um milagre para contar. Eu não consigo contar as minhas bênçãos. Aquela música, conta as bênçãos, não sei, não consigo, eu não consigo. Deus tem sido misericordioso. O simples fato de eu acordar todo dia e as misericórdias de Deus se renovarem sobre mim é um milagre, é uma bênção, é uma dádiva. Mas a gente está tão mal acostumado, gente. E eu fiquei pensando, por que nós estamos mal acostumados? E esse povo me ensinou. Vocês notaram a conversa deles no texto? Ah, por que tirou a gente do... Ah, vamos voltar, vamos eleger um chefe, vamos voltar para o... Eles saíram do Egito, Deus se apresentou a eles, mas o Egito não saiu de dentro deles. E por que nós estamos frágeis? Por que a gente não consegue superar? Por que a gente está sendo afligido pelo medo, pelas síndromes desse tempo, pelos distúrbios emocionais, ansiedade, síndrome do pânico, depressão? Por que nós estamos sofrendo isso, gente? Porque deixamos de olhar para aquilo que é eterno e passamos a nos deliciar com as cebolas desse tempo. Qual que é a esperança cristã, gente? Alguém pode me responder qual que é a esperança cristã? Hã? A eternidade, o que mais? A volta de Jesus, o que mais? A salvação. Agora tem uma coisa que a gente quase não fala nela. A ressurreição. Vocês já ouviram a música do Jefferson Pilar que diz: e se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Gente, nós tiramos os olhos da nossa esperança. Nós estamos vivendo como se o Egito fosse o nosso fim. Eu gosto da cebola do Egito, eu gosto da comida do Egito, eu gosto da escravidão do Egito. Lá em Belo Horizonte tem a Estância Paraíso, o pastor Ezenete cuida da Estância Paraíso. Maravilhosa. E lá tinha um galinheiro. Alguns anos atrás, lá tinha um galinheiro enorme, tinha pato e galinha junto. Aí, uma vez por dia, prendia os cachorros e abria o galinheiro para as galinhas terem um pouco de liberdade na vida. E um pato não saía lá de dentro. Toda vez tinha que pôr o pato para fora. E o pessoal ficava intrigado. Por que o pato tem problema, gente? Só quer ficar na cadeia. A porta está aberta, as galinhas, tudo saía, os galos, alguns outros patos, e o pato punha ele para fora e ele voltava, voltava para o galinheiro. E um dia, Zenete, intrigada com o pato, Deus falou com ela assim: muitos dos meus filhos estão assim. Gostam de ficar preso. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós nos esquecemos. Gente, a esperança cristã é que Jesus disse... Vamos relembrar. Abre a sua Bíblia aí. Quer ver? 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler a partir do 13. Presta atenção, igreja de Jesus. 1 Tessalonicenses 4, 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Os que dormem são os que estão mortos. Ok, gente? Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança.
Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Olha aí a esperança cristã. E outra coisa, a igreja vai ser tirada da terra para as bodas, mas depois o Senhor vem, a nova Jerusalém desce do céu, e o Senhor vai instaurar o seu governo. De Sião sairá o governo, um reino de paz, de justiça e retidão. E hoje nós devemos viver como o tipo, a antecipação daquilo que virá. Que o reino de Jesus esteja sobre nós já, ainda não, mas já. Por isso que nós não estamos superando. Porque estamos, não como Josué e Caleb, crendo nas promessas do Senhor. O Senhor vai nos entregar, o Senhor vai nos dar vitória. E se eu morrer, eu estou salvo assim mesmo. E se o Covid me pegar, eu vou ressuscitar com um corpo glorificado, que Covid nenhum vai poder destruir. Ah, Helena, será? Ô, gente, se você não crê nisso, você tem que rever que cristianismo que você está crendo, que Bíblia que você está lendo. Se você acha que você conta da carochinha, você está no lugar errado. Vai para o terreiro, mas numa igreja evangélica não tem nada a ver com você, não. Porque é nisso que nós acreditamos. Porque foi isso que Jesus falou que Ele faria. Eu vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas. A igreja será arrebatada. A nossa esperança está nisso. Eu não quero as cebolas do Egito. É muito bom a gente viver bem aqui na terra, mas tem algo muito melhor me aguardando. E eu quero levar para lá o máximo de gente que eu conseguir. Então eu vivo hoje, já, debaixo desse reino, debaixo desse governo, nessa confiança plena, de que se Deus prometeu, Ele nunca falhou, Ele nunca frustrou. Ele prometeu o Messias, e o Messias veio. E os judeus não receberam porque não veio na caixa, na embalagem que eles queriam. Eles queriam um governante que exaltasse a nação de Israel diante da humanidade. E Jesus falou, vocês não entenderam nada. O meu reino não tem fim. E eu não vim só para os judeus, eu vim para os gentios. Bendito seja Deus que a gente foi incluído. Está aí o motivo do nosso desânimo, do nosso abatimento, do nosso medo. Aquele povo tinha visto o milagre de Deus, tinha visto a manifestação de Deus, tinha visto coisas extraordinárias acontecendo, mas o coração deles estava nas coisas dessa terra.
As coisas dessa terra, gente, é para a gente desfrutar, não é para elas nos prenderem, não. É para a gente desfrutar. Não para nos aprisionarem, não para virarem nosso ídolo. Porque, gente, se Deus não ocupa o lugar central na nossa vida, o trono do nosso coração, o trono não ficará vazio. Nosso coração se inclina para a idolatria. A idolatria é a distorção da adoração. Tudo que você adora, que não é Deus, o único Deus verdadeiro, é idolatria. Então não pense você que idolatria é se prostrar diante de uma imagem, não. Idolatria é tudo que toma a primazia da sua vida, dos seus anseios, dos seus objetivos, da sua atenção. Às vezes o seu ídolo é o Instagram, o Facebook. O seu ídolo são coisas bem mais mundanas. Nosso processo de santificação. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Jesus pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Mas uma vez que entendemos isso, entramos num caminho de santificação. Porque não seremos salvos pelas obras, mas seremos julgados por elas. Não fomos salvos pelas obras, mas somos salvos para elas. Para praticar boas obras. Onde está a sua esperança? Sua esperança está nessa carne? No seu braço? No seu trabalho? Supere. A maior superação é nós colocarmos Deus no trono que lhe é devido. E todas as outras coisas vão tomar os seus devidos lugares. Não adianta você ficar se esforçando na sua força, eu vou conseguir, olhar no espelho, dar 3 pulinhos, eu vou conseguir. Mas quando você fala, Senhor, Tu és a minha força, Tu és a minha esperança. Eu vivo confiada na Tua palavra, na Tua promessa. Se eu não ver viva, eu estou na fila primeiro, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Eu vou me encontrar com o Senhor nos ares, com um corpo glorificado. Jesus não vai ressuscitar o meu espírito, gente. Jesus vai ressuscitar o meu corpo, do mesmo jeito que o dele foi ressuscitado. Essa é a esperança cristã. Entenderam porque tem um trabalho pesado sendo feito para fazer a Bíblia parecer para você uma história para boi dormir? Porque isso acaba com a nossa esperança. Se Jesus não tivesse ressuscitado, onde estaria a nossa esperança? Mas Ele ressuscitou. E as profecias estão se cumprindo. Ah, Helena, mas guerra, pandemia, isso sempre aconteceu. Sim, verdade. Mas antes, o Estado de Israel não estava instituído novamente. 70 anos exatos do Estado de Israel estabelecido novamente como povo e nação, as coisas começaram a acontecer. Os Estados Unidos levam a embaixada para Jerusalém. Gente, vocês precisam estudar. Porque quando a gente lê a Bíblia, entende a Bíblia, o seu poder de superação aumenta consideravelmente. Está tudo caindo ao redor e você, estou entendendo tudo. Jesus Cristo vem aí. Lá, 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 lá. Não seremos seduzidos, não seremos enganados, não seremos desanimados. E se nós estamos passando por problemas, estamos sendo esticados. Estica esse músculo espiritual aí, minha linda. Deixa Deus te esticar. Deixa Deus te fortalecer. Deixa Deus trocar a sua armadura. Porque se você ficar firmado em cima da religião, você não vai dar conta. Mas se você firmar os seus pés sobre a rocha, que é Cristo, se Ele trocar a sua armadura, te fortalecer, ninguém te derruba. E quanto mais Satanás tentar te derrubar,
mais o nome de Deus vai ser glorificado em você e através de você. Como nós estamos vivendo, meninas? Nós mulheres, então, somos facilmente distraídas. A gente gosta de um espelhinho, de umas bugigangas. Isso não é pecado também, não. Mas a pastora estava falando sobre o livro de oração. Gente, oração não é opção. Oração é relacionamento. Você relaciona com alguém que você não conversa? Aí quando fala assim, você vai ter que orar pro resto da vida. Oh, você está falando sério? O resto da vida? Ué, eu quero conversar com meu marido pro resto da vida. Cada conversa é uma novidade. Eu não quero parar de conversar com o João nunca mais. E a noiva de Jesus também não quer, não. Então, te situa aí, minha linda. Se você ainda não gosta de conversar com o noivo, retoma esse diálogo aí. Retoma. Chega lá junto, porque senão eu vou te dizer a real. Você está vivendo uma religião. Se você não tem uma vida de oração, se você não faz uma oração, se você não fala com o Senhor nenhuma vez durante o seu dia, a não ser na hora da comida, que você reza, né? Você vai no automático, orei ou não? Se você tem um relacionamento com Jesus, não é penoso você orar. Não é penoso você conversar com o amado da sua alma. Não é penoso você ler as cartas de amor. Não é penoso você querer conhecer mais o seu amado. Eu lembro quando eu conheci o João, que eu queria encontrar com ele todo dia, porque eu queria conhecer o que ele pensa. Deixa eu ver se isso vai dar caldo, gente. Ele era 2 anos mais novo do que eu falei assim, nossa, gente, peguei para criar. Deixa eu ver o que esse menino tem na cabeça. E aí foram várias conversas. E aí um dia ele me mandou uma carta, porque naquela época a gente mandava carta. Eu não sou velha, eu sou vintage. Velho é o diabo que está aí perturbando a gente tem um tempo. Ele é velho. Aí eu recebi a carta, saí correndo. Entrei no quarto, me joguei na cama, fechei a porta e fui ler a carta. E cheirei a carta e li a carta de novo. Querendo entender o que ele estava falando nas entrelinhas. Você não recebe uma carta de amor e mostra para o seu pai, olha pai, meu namorado mandou uma carta, lê para mim. Mas a gente faz isso, a gente quer que o pastor leia a carta de amor. A Bíblia fica fechada a semana inteira. Vai ler as cartas de amor. Vai conhecer o Deus que você fala que ama, picareta. Deixa Ele ocupar o trono do seu coração. Volte as suas atenções para Ele. Deleta aquele povo que não está te edificando lá no Facebook. Vai seguir quem te edifica, quem te abençoa, quem te dá sede de Deus. Deus faz a obra, mas a gente tem que abrir a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esse cear fala de sentar junto e se relacionar. Não basta vir na igreja no domingo, gente. Acorda para a vida. Isso não vai fazer você superar coisíssima nenhuma. Isso vai te levar para a cova e para o ódio. E você fica, por que Deus abençoa fulano, não me abençoa? Quer saber desses crentes? Não. Chuta o pau da barraca. Fulano me decepcionou. Pastor caiu. Novidade, pecador igual você. Todo mundo do mesmo material. Se você está desviando porque um líder desviou, você nunca conheceu Jesus. Gente, acorda para a vida. Satanás está nos enganando, fazendo a gente sentir saudade da cebola do Egito. E Deus vem e dá uma promessa para a gente. E quando vem, tem a promessa, mas a coisa vai sacudir. Os gigantes são terríveis. O povo é poderoso, as cidades são fortificadas. Por que saímos do Egito? Falemos como Josué e Caleb. Bora! Deus prometeu, Ele vai cumprir. É nossa terra.
Para com esse bico, para com... Oh, vida, como é que eu vou fazer nessa pandemia? Pandemia virou até desculpa, né? Pandemia virou pandemônio, né? Pandemia virou até desculpa. Tudo que está dando errado na vida, é a pandemia. Ô fulano, você engordou, é a pandemia. Gente, eu engordei 6 quilos na pandemia. É a pandemia? Não, é minha falta de domínio próprio. Assuma o seu pecado, se arrependa dele e muda. Mas a gente gosta de transferir. Ah, vida, ah, céus, a pastor, a culpa do pastor, a culpa da igreja. A igreja é você. Se tem uns irmãos seus que estão dando dúvida do teste de DNA, que seja você, um crente cheio do Espírito Santo, para pelo menos deixar o povo que não conhece a Deus confundido. Mas peraí, tem crentes e tem crentes, né? Mas não, fica todo mundo ajudando o ímpio, falar mal do irmão na rede social. Toma vergonha na cara, gente. Não, mas tem uns irmãos aí, Helena, que está fazendo a gente passar vergonha. Você também faz Deus passar vergonha toda hora, mas Ele não te expõe. Se ele resolver expor a gente, hein? Se Ele colocar os seus pensamentos num telão, hein? Se o seu WhatsApp for aberto, hein? Oh, Jesus, ajuda a gente aqui, Senhor, porque a gente quer ser contado com Josué e Calebe. Feche seus olhos. Olha para dentro de você. Nossa, fulana tinha que estar aqui, mas foi você que Deus trouxe. Para de pensar no fulano. A gente está muito preocupado com a vida alheia, enquanto os nossos pecados estão aí em pencas. Oh, Senhor, essa é a nossa oração nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus. Queremos caminhar uma jornada de superação, mas para isso nós precisamos de acreditar, de confiar que a Tua palavra, a Tua promessa é a verdade. Senhor, tira os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração das cebolas do Egito. Queremos desfrutar, sim, Senhor, de tudo que o Senhor permitir que a gente desfrute nessa vida, mas não colocar a nossa esperança nessa terra. Nossa esperança é o Senhor. É a perfeição que nós queremos o Senhor. É a plenitude que nós queremos, a plenitude é o Senhor. Um amor perfeito, justiça e retidão para todos, e isso só encontramos no Senhor. Deus, não queremos idolatrar as dádivas que o Senhor nos deu. Queremos desfrutar as dádivas e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ajuda-nos, Senhor, na nossa fragilidade, na nossa vulnerabilidade, na nossa carnalidade. Aviva-nos, Senhor. Traz à nossa memória as Tuas promessas. Quantas vezes nos esquecemos delas e colocamos a nossa esperança naquilo que é passageiro, mortal, falível. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, que sejamos como Josué e Calebe, que a nossa esperança não seja ofuscada pelas dificuldades, que a nossa certeza não seja substituída pelo medo, e que a gente fale como eles: eia, subamos, porque o Senhor nos entregará a nossa vitória. A nossa confiança está em Ti, Senhor, que não falha, que não muda. É amor, é leal, é verdadeiro. E mesmo quando as circunstâncias mentem, o Senhor permanece sendo a verdade e a vida. Abre os nossos olhos, Senhor. Queremos contemplar o Senhor e nos tornarmos semelhantes a Ti, de fé em fé, de glória em glória, até
ser dia perfeito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, lindonas. Vocês são filhas. Filhas. Vocês são filhas. Não haja como escrava. Não viva como escrava. Não pense como escrava. Eia! O Senhor nos entregará a vitória. Deus abençoe vocês.